Lena, converso hoje com a economista Poliana Godin. Ela vai falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021, esse tema que já vem sendo debatido diante da finalização desse processo no ano de 2020. Agora, em dezembro, o governo federal encerrou o pagamento e vem sendo debatido porque pessoas ainda precisam desse recurso. Então, vou conversar com a economista Poliana. Primeiramente, obrigado por nos atender. E fala sobre essa questão do fim do auxílio emergencial e essa situação agora para 2021, com uma ideia de prorrogação. O presidente Jair Bolsonaro até chegou a falar nos primeiros dias do ano que o Brasil está quebrado e não tem a possibilidade de liberar esse recurso. Como vai ficar a economia para 2021, Poliana? Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal, né? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, e principalmente desse tema que causa um grande debate, né? Existe uma grande discussão entre direita, entre esquerda, né? O que o governo está fazendo é certo, existe todo um ajuste fiscal, né? Ou seja, o governo ele tem verbas para fazer isso ou não, e qual que é o impacto do fim desse auxílio emergencial? Porque muita gente acaba vendo o auxílio emergencial como uma política puramente assistencialista, né? Aquela política que, bom, eu vou ajudar a população e como se o governo ele não tivesse nenhum retorno em relação a isso. Mas quando a gente fala de um auxílio emergencial frente à crise, né, que se instaurou não só na economia brasileira, mas na economia mundial aí como um todo, por conta da pandemia do Covid-19, o que acontece? Esse auxílio emergencial, ele ajuda, né, ele faz com que a economia ela se acelere, ela continue rodando, ou seja, se a população que antes não tinha uma verba, ela passa a ter o recurso, ela passa a ter esse auxílio, ela tem condição de continuar consumindo, por mais que sejam itens básicos, e se ela consome, né, ou seja, ela está consumindo o que está sendo produzido pelas empresas, consequentemente, diminui-se os estoques das empresas. Então, quando a gente fala do fim desse auxílio, ou seja, do fim dessa renda extra para a população que vem sofrendo, né, com a pandemia, porque se por um lado a gente tem setores que continuam empregando, se a gente tem setores que estão crescendo frente à crise, por outro lado a gente tem um desemprego acima de 14%, que é um desemprego muito alto aqui no Brasil. Então, com o fim desse auxílio, né, as perspectivas que a gente tem para a economia brasileira é totalmente incerta e, por um lado, até negativa. Porque o que acontece? Bom, a população não vai ter mais esse recurso, o desemprego ele vem aumentando, né, cada vez mais aí na nossa economia, é um dado bem importante, bem relevante, ou seja, a gente pode esperar que para 2021 a gente não vai ter um crescimento econômico aí, porque o consumo da população é um dos fatores que mede, né, e que tende a aumentar esse crescimento econômico. E aí, quando o governo vai lá, né, e fala assim, bom, a gente não tem o que fazer, né, eu estou de mãos atadas, porque não se tem mais verba, né? O governo está falando de uma política fiscal. E quando a gente fala em política fiscal, é importante a gente ter dois aspectos essenciais. Por um lado, eu estou falando de gastos do governo e de tributação, né? Então, o governo arrecada para poder gastar. E aí, quando ele fala que ele tem um aperto, ele tem que cumprir a meta fiscal, então o orçamento dele já se excedeu e ele não pode gastar mais, ele está falando o quê? Dessa política fiscal, ele está falando desses gastos governamentais com a população. Só que o que acontece? Primeiro, o nosso país ele não está quebrado, né? A gente tem aí fontes de recursos, a gente tem trabalhadores desempregados para poder girar essa economia, nós temos uma moeda própria também, né? O que poderia fazer com que o governo se utilizasse, né, saísse dessa meta fiscal para poder estimular a nossa economia. Ah, mas isso não é interessante. Isso não é interessante se a gente tiver um momento de crescimento econômico, mas nós estamos num momento totalmente atípico, né, e de grande incerteza. Poliana, essa questão do auxílio emergencial, como o governo já acabou antecipando e você mesmo acabou falando, a corda está esticada, principalmente na questão econômica, e é claro, a pandemia ela é a responsável por essa situação, tanto o governo federal, o governo estadual e a parte dos municípios.
Porém, o fim do auxílio emergencial não seria, digamos assim, um cobertor curto, porque você não libera mais esse recurso, essa verba, esse dinheiro, porém as pessoas ainda ficam desassistidas e procuram outras formas de se manter. É mais ou menos por aí? O que acontece, né? A gente fala, muita gente é totalmente contra as políticas assistencialistas, digamos assim, né? Muita gente acaba criticando, por exemplo, o próprio Bolsa Família, enfim. E qual que é a ideia quando a gente fala nesse auxílio emergencial? Estou pensando em dar assistência para aquela população, até porque isso está na Constituição brasileira, né? O governo ele tem esse papel, ele tem essa obrigação. Então, se essa população, né, ela perdeu o emprego, por exemplo, ou ela está com uma renda bem menor do que a de fato é que ela tinha, ela não consegue se manter, papel do governo, né, é disponibilizar e assistir a essa população. Bom, essa população agora não tem o emprego, não tem mais o auxílio, o que ela vai fazer? Né? Aí muita gente fala assim, existem trabalhos, né? Poderia trabalhar, por exemplo, tem muita gente que foi para o Uber, que foi para alguns aplicativos de comida também, enfim. Mas acontece também que existe uma saturação desse mercado. Então, quando a gente fala no fim do auxílio emergencial, né, a gente está falando o quê? No crescimento da pobreza, né, da população brasileira, a gente está falando numa queda do crescimento econômico, então a gente está falando numa desassistência a essa população. Né? Eu gosto sempre de frisar que existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala no fim, nessa pobreza, a gente está falando o quê? Num não crescimento econômico, né, numa desaceleração da economia, o que já veio ocorrendo aí em 2020, mas também a gente fala o quê? De continuarmos sendo uma economia subdesenvolvida, como o Brasil é, né, com alto índice de pobreza e de miséria da população. E uma coisa muito interessante é que esse fim do auxílio emergencial, ele vai acabar dificultando mais, afetando mais a região norte e nordeste, que por si só são regiões que são mais pobres, né, economicamente falando. A volta da normalidade na questão econômica do Brasil ainda está ligada à vacinação, ou a vacinação é apenas um detalhe para combater a pandemia e não combater, digamos assim, a crise econômica? Não, está 100% ligada, né? Eu acho que é bem essa questão, assim, estamos todos esperando e existe também uma questão política em cima dessa vacinação, né? Bom, de um lado a ciência, de outro a política, e o que as duas não estão conseguindo conversar muito bem, isso acaba atrapalhando todo o cenário. Mas para que a gente volte a ter uma normalidade ou um funcionamento, né, da economia de modo um pouco mais equilibrado, a gente precisa sim, né, que haja essa vacinação, porque a partir do momento que há essa vacinação, né, a gente pode voltar a ir às ruas, existem grandes estudos aí que falam que a gente vai continuar utilizando as máscaras, né, mas a gente vai poder continuar a voltar à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Lógico que de uma forma diferente, né, muitas empresas, inclusive, adotaram home office e pretendem continuar com esse home office mesmo pós-pandemia. Mas para que a economia, de fato, né, venha apresentar resultados positivos, para além de questões econômicas, fiscais e monetárias, né, relacionadas ao governo, eu preciso sim ter esse plano social, né, esse pacto social aí, que é a vacinação. E a gente ainda não tem uma definição, né? Até o nosso ministro da Saúde, ele não deu uma definição, uma data de fato para que isso ocorra. Então, esse ano de 2021 ainda continua sendo um ano marcado por grandes incertezas, né, até o surgimento dessa vacinação. Tá certo. Conversei então com a economista Poliana Gondim, ela que falou sobre a questão do auxílio emergencial, que foi encerrado no ano de 2020 e já existe a conversa e também o movimento para que esse auxílio, esse recurso retorne no ano de 2021. Fica o questionamento para os telespectadores do NT Sul. Retorno com você, Helena.